Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje a gente vai compartilhar sobre o plano de Deus para a salvação do ser humano. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia no Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus. Deus é bom? E o plano de Deus para a salvação do ser humano. Antes que a gente fala sobre da queda do ser humano, lembrar que Deus criou o ser humano semelhante a ele, com a sua imagem. O ser humano foi criado na glória de Deus, na santidade de Deus. Aleluia. Deus, no seu amor, criou o ser humano para que o ser humano pudesse ter uma relação com ele. O ser humano tinha uma relação perfeita com Deus. Aleluia. E também Deus criou o ser humano com livre arbítrio. O ser humano tinha a sua própria vontade. Aleluia. Porque Deus, ele é um Deus de amor. Ele não quer que o ser humano serve a ele pela força, pela ditadura. Aleluia. Ele quer que o ser humano serve a ele por amor. É por isso que ele criou o ser humano com o livre arbítrio. Aleluia. E com essa autoridade que o ser humano tinha, o ser humano decide com sua própria vontade desobedecer com a palavra de Deus, com a ordem de Deus. Aleluia. E quando o ser humano desobedecer a Deus, o ser humano caiu no pecado. E por isso a Bíblia falou que todos pecarão e destituídos da glória de Deus. Como? Quando o ser humano caiu no pecado, Deus, como ele é santo, ele não poderia morar na vida do ser humano. Ele separou com o ser humano. Ele tirou a sua glória na vida do ser humano. Aleluia. Aleluia. E quando Deus tirou a sua glória, tinha essa separação. Deus estava no lado e o ser humano estava no outro lado. Aleluia. Mas pecador. A Bíblia fala no Romanos capítulo 3, Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Aleluia. Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Quando o ser humano cai no pecado, o ser humano morreu. Aleluia. Essa morte foi gradual num ser humano. Como? O ser humano morreu primeiramente no espírito. Lembrar que nosso espírito é nosso espírito que tem a relação com Deus. Né? A gente orar pelo espírito, no espírito. Essa relação, o ser humano morreu no espírito. E também essa morte desce na alma do ser humano. O que vai produzir na alma? A alma é o lugar do sentimento. O ser humano se passou a se tornar orgulhoso. O ser humano se passa a ter raiva, rancor, ódio. Tudo isso é a morte na alma. Concupiscência, cobiça, essas coisas, a maldade, a injustiça, essas coisas é a morte na alma do ser humano. Aleluia. E essa morte vai passar no corpo do ser humano e a gente vai ver toda essa doença no mundo hoje que a gente conhece, até os médicos não conseguem dar um nome a essas doenças. É por causa do pecado do ser humano, e o ser humano passa a morrer fisicamente e no pecado e por inferno. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. E Efésios capítulo 2, versículo 1 também fala sobre isso. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Vamos pegar uma passagem aqui no Romanos capítulo 5. Aleluia. O livro do Romanos,
é um livro que fala muito sobre, aleluia, o plano de Deus para a salvação do ser humano. No Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Fica aqui. Como pelo um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. O ser humano, a humanidade estava embaixo do pecado. Aleluia! Deus é bom. E Deus, como o ser humano cai no pecado, ele se separou com o ser humano. A gente lê aqui no Romanos 3, aleluia, versículo 23, e também na Isaías 59, versículo 2, fala uma coisa que é muito forte. Vamos ler Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aleluia! O pecado nos separa com Deus. O pecado separa o ser humano com Deus. Deus, ele é santo. Aleluia! E o ser humano estava aqui, um homem. Aleluia! O homem estava aqui no sofrimento, sofrendo. Aleluia! E a separação de Deus com o ser humano, Deus estava aqui. Aleluia! Deus estava aqui. Deus é bom. E como o ser humano cai no pecado, o ser humano estava aqui, cai no pecado, tinha essa separação, esse abismo que separou o ser humano com Deus, e o inferno estava embaixo, né? O inferno e o lago do fogo. Como Deus separou com o ser humano por causa do pecado, e a justiça divina, lembrar que Deus, ele tem 3 grandes atributos. Ele é santo, ele é amor, ele é justo. Aleluia! Na sua santidade, como o ser humano cai no pecado, ele se separou com o ser humano. Aleluia! Mas a sua justiça pediu o julgamento do ser humano, a condenação do ser humano. O ser humano aqui estava embaixo da condenação, da ira de Deus. O ser humano tem que julgar, porque o ser humano é um pecador. Como o pecado estava no ser humano, Deus precisa julgar o pecado que estava dentro do ser humano. Aleluia! Tá bem? Qual é esse julgamento? É ir diretamente para o inferno. Como no Efésios capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 falou. Esse julgamento é ir direto para o inferno, para o lago do fogo, sofrer eternamente. É isso. Mas Deus também, ele é amor. Ele ama o ser humano. Ele não quer que o ser humano ir para o lago do fogo. Mesmo que o ser humano decide desobedecer a ele para fazer a sua própria vontade, para servir o Satanás, ele quer salvar o ser humano. Ele é um Deus de amor. Quando a sua justiça pede a condenação, o julgamento do ser humano, o seu amor vem, manifestou por nós na cruz, que é Jesus Cristo. Aleluia! No Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai falar uma coisa que é muito forte aqui. Aleluia! Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. Aleluia! O ser humano não pediu para que Deus salve ele. O ser humano não pediu, não grita socorro. Não. É Deus que vê que o ser humano ia no inferno amarrado com a corrente do pecado. Deus decide no seu amor, enviou seu filho, Jesus, morreu. Jesus, aleluia, vem aqui nessa separação. Ele vem para unir Deus com o ser humano. Quando Jesus Cristo vem, esse julgamento que o ser humano merecia, Jesus pegou tudo na cruz. Jesus pegou a ira de Deus. Aleluia. No Romanos capítulo 8, versículo 3, tem uma passagem que é bem forte aqui. Romanos 8, 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aleluia! Deus enviou seu Filho semelhante à carne do pecado, pelo pecado. A missão principal do Jesus Cristo é vir pegar, aleluia, o julgamento de Deus. Ele vem pelo pecado, para julgar o pecado. Quando, a Bíblia fala, quando Deus viu Jesus Cristo na cruz, ele viu o pecado. Lembrar que Jesus na terra, ele nunca pecou uma vez. Mas quando ele estava na cruz, ele passou como pecado. Quando Deus vê o pecado estava na cruz, Deus satisfazer a sua justiça divina em cima do Jesus Cristo. Toda essa condenação o ser humano merecia, Jesus pegou tudo. Todo esse julgamento que o ser humano merecia, Jesus Cristo pegou tudo. A morte que o ser humano merecia, Jesus pegou tudo na cruz para poder salvar o ser humano. Tira o ser humano num abismo, nessa direção, no caminho do inferno que o ser humano estava andando, para poder colocar o ser humano dentro do reino de Deus. Jesus, ele é o plano perfeito para a salvação do ser humano. Ele é o plano perfeito de Deus para a salvação do ser humano, Jesus Cristo. Aleluia! O amor de Deus manifestou. A Bíblia fala que Deus amou, no João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho, para que quem nele crê não perece, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Jesus vem para poder salvar o ser humano. Ele vem para poder dar a vida de novo para o ser humano, essa vida, essa relação que o ser humano perdeu lá com Deus na criação. Jesus vem para poder reconciliar o ser humano com Deus. Jesus Cristo, ele é a ponte que vem para reconciliar Deus com o ser humano. Vamos pegar uma passagem aqui no 1 João capítulo 1 João capítulo 5, versículo 11 a 3. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Aleluia! Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em seu Filho. Esta vida eterna está em seu Filho. Jesus pegou nossa morte para poder dar a vida eterna. Ele pegou nossa morte eterna. Lembrar que o ser humano, o destino do ser humano é para o lago do fogo, sofrer eternamente. A Bíblia chama essa morte segunda morte. Continua. Quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Jesus Cristo, ele é o plano perfeito de Deus para a salvação do ser humano. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, essa pessoa tem a vida. Continua a leitura.
Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Lembrar que ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus Cristo, homem, é o Filho de Deus. Aleluia. Aqui vem pegar nossa morte para poder dar a vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte. Aleluia. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Jesus Cristo é o plano perfeito de Deus para a salvação do ser humano. Graças a Deus, a gente não merece esse lugar, a gente não merece de estar na presença de Deus, mas Deus é bom, Ele é amor, Ele manifestou seu amor para poder nos salvar do pecado, do inferno, e Ele nos reconciliou com Ele através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Aleluia, Jesus é bom, meus irmãos.